faço isso como um gesto de carinho. Ele já é conhecido da nossa igreja. Vem cá, reverendo Emílio, amigo dessa igreja. Estava lembrando hoje que o reverendo Emílio esteve presente num momento muito importante para a gente, foi a data de organização da igreja, e de tempos em tempos ele volta aqui para a gente matar a saudade dele e ele matar a saudade nossa. Que o Senhor te abençoe e que possamos ver a Cristo através da sua vida. Obrigado. Quero saudá-los em nome daquele que era e que é e que há de vir. Obrigado, reverendo Mateus e irmãos do conselho, pela oportunidade de servi-los com a palavra. Espero fazê-lo bem e para edificação do seu povo. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Semear, igreja mamãe de vocês. Mamãe tem saudade. Alguns de vocês nem conhecem a mãe, né? Negócio assim pesado dizer isso, mas querendo visitar a mamãe, serão sempre bem-vindos. Eu convido-vos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Crianças, ajudem os adultos a achar, por favor, para não demorar muito, porque os adultos vocês já sabem, né? Eu falo Mateus, eles vão para Malaquias, achando que está de manhã de novo. Então, Mateus, capítulo 21, versos 14 a 17. Crianças, eu vou falar bastante com vocês hoje, hein? Atenção. Mateus 21, de 14 a 17, assim diz a Escritura. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos ou as crianças clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-o saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos esse evento tão interessante da história do nosso Salvador, pedimos que o Senhor nos abençoe e instrua, no nome de Jesus. Amém. A tal da sabedoria infantil é algo muito gostoso mesmo, vocês pais sabem disso. Até as pequenas confusões de entendimento que vocês, crianças, às vezes trazem, são adoráveis. Crianças, a gente ama essas coisas, tá? Aquelas palavrinhas que vocês falam um pouquinho diferente, aquelas ideias maluquinhas que vocês têm. A gente conta uns para os outros de tão fofas que a gente acha. Amo a capacidade que vocês, crianças, têm de ver coisas que nós adultos não enxergamos mais. De perceber muito da simplicidade, beleza e verdade das coisas e a injustiça das coisas. Por vezes, nós adultos, calejados e acostumados com o mal, achamos que certas transgressões da vida são assim mesmo, e é assim, é a vida, fazer o quê? Mas vocês, crianças, acabaram de chegar, e vocês ainda sabem se indignar contra pequenas ofensas cometidas pela cidade afora. Esse olhar infantil, ele se mostra de tantas formas, esse olhar peculiar de quem ainda está entendendo o mundo. Andei pesquisando por aí, tem vários sites ou contas do Instagram e várias fontes dedicadas a colecionar algumas dessas pérolas que vocês, crianças, nos trazem. Eu selecionei algumas para vocês. Foi difícil limitar, tá bom? Senão a gente ia passar horas aqui só falando disso tudo. Mas algumas para vocês pegarem o que eu estou dizendo. Por vezes são as crianças fazendo trocas adoráveis de palavras. Por exemplo, o Tomás, um menino de 3 anos, falou assim, mamãe, sabe qual o nome do remédio que a vovó está tomando? É Almôndega 3. O João Pedro, de 4 anos, pergunta, vó, do que é feita essa salada? De cebola, João. Ah, isso eu não como nem passando por cima do meu cadarço. É verdade. O Dudu, de 6 anos, explicando para seus irmãos mais novos por que na praia tem que usar aquela camisa comprida de proteção UV, ele diz, é para te proteger dos raios ultraborboletas. A Lisa, de 4 anos, chega para a mamãe e pergunta, mamãe, por que você está pintando a parede? Para ficarem lindas, filha. Ah, lindas do seu jeito, né, mamãe? Ana Clara, de 2 anos, chega andando na casa da tia, sai disparada para a piscina. A tia, preocupada, pergunta, Ana Clara, você vai sem os adultos? Sim, sem adulto facilita para a gente. É verdade, né, crianças? Facilita mesmo. Clara, de 6 anos, mamãe, decidi o que eu quero ser quando crescer. Turista. Essa Clara vai longe. Eu gostei, Clara, gostei. O Pedro, de 4 anos, explica para o seu irmãozinho que a mamãe tem que trabalhar para comprar dinheiro.
O que é uma percepção econômica profunda, se você considerar, né? É isso. Já a Isabela, de 4 anos, falando dos seus planos, diz: mamãe, quando crescer eu quero ter um salão. Mas minha cabeça fala para ser um salão de beleza, e minha barriga fala para ser um salão de festas. Mas é todo salão, né? Quem sabe Isabela tenha vislumbrado uma oportunidade única de empreendimento, não? Um lugar que seja salão de beleza e de festa. Imagina, você já faz o seu cabelo, já se arruma para a festa e já está lá. E se der problema no cabelo, você já volta para o outro lado, enfim. Catarina, toda filosófica da semiologia, 5 anos, pergunta: mamãe, quem inventou as palavras? Elas têm pai e mãe? Isso é filosofia. Maitê, de 4 anos, chega no tio toda feliz e diz: tio, eu vou colocar o pé no seu nariz e você vai morrer com o meu chulé. O tio dá aquela desmaiada de brincadeira, né? E é surpreendido com um beijinho doce no rosto. E Maitê lhe diz: estou te acordando com um beijo de amor verdadeiro. O Otávio, de 4 anos, chega para sua mãe e diz: mamãe, um dia você vai morrer, né? E ela fala: sim, mas falta muito tempo ainda. E ele responde: mas e se muito tempo for pouco? As crianças veem as coisas. E hoje nós enxergaremos que elas veem muito mais do que a maior parte dos adultos desse mundo. E aprenderemos que a real sabedoria se mostra em reconhecer a Cristo como uma criança e reconhecê-lo como o Messias, se entregando a Ele. Crianças, esse é o resumo da mensagem. A verdadeira sabedoria desse mundo está em abraçar Jesus Cristo como o Messias prometido. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira verdade que eu quero considerar com vocês é que há sabedoria em ir a Cristo e a enorme tolice em se irritar com Ele. Olha de novo o texto. Vieram a Ele no templo cegos e coxos e Ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Nós estamos aqui em plena última semana do ministério terreno de Jesus Cristo, antes da sua morte e ressurreição. Essa é a semana que mudou o mundo. Logo antes disso aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as multidões deitando ramos de palmeiras, e ele entrando, e as multidões clamando: Hosana, filho de Davi! Que dia, gente! Que dia! Eu imagino que vocês, crianças, iam ter adorado estar lá, porque foi uma bagunça. Jesus entrando num burrinho, gente correndo para todo lado, o pessoal jogando pedaço de planta no chão, uma turma brava com aquilo tudo. Era a culminação de 3 anos rodando pela terra prometida, fazendo toda sorte de sinais e maravilhas. Lá no norte, na Galileia, teve gente que era escravo de espíritos maus e foi liberto. Teve gente que nunca tinha visto nada na vida e passou a ver. Teve gente que tomou vinho tão bom, mas tão bom, que devem ter contado para gerações futuras: ah, filho, que vinho bom aquele da festa. Teve gente que comeu peixe multiplicado. Eu acho que ele devia ter, inclusive, doses extras de almôndega 3, vocês não acham? 12 homens andaram com ele pelo norte do país, tomando o sol do Oriente Médio na moleira, com seus raios ultraborboletas e tudo, mas vendo coisas maravilhosas. E ele vinha falando que era a hora, que havia chegado o momento da sua cruz, sua missão estava para ter a sua culminação. E em seguida a entrada triunfal, o que acontece? Uma confrontação impressionante, logo antes disso aqui, uma confrontação espetacular em que o Senhor Jesus virou as mesas dos cambistas do templo, expulsou gente, deu aquela limpada na casa do Senhor. E depois disso ele está lá ainda pelo templo. Imagina o climão. Como que você acha que as pessoas vão reagir àquilo? A primeira reação é essa que está aqui no verso 14. Um monte de gente que se vê necessitada vai em direção a ele. Cegos, coxos, vão até Jesus. Tem gente que não conseguia enxergar, mas via que Jesus era capaz de ajudar. Tinha gente que se locomovia com dificuldade, mas que foi titubeando mesmo, claudicando em direção ao rei. E veja, na vida é assim mesmo. Muitos e muitos do nosso planeta se percebem necessitados e buscam a Jesus Cristo. Outros não. Outros ficam de longe olhando e achando ruim. Você percebe que você precisa de Jesus Cristo?
E olha que beleza, Ele sempre nos recebe. No caso desses enfermos, todos eles foram curados. Como assim curados? Assim mesmo, curados. Chegou cego e saiu vendo. Chegou coxo e saiu recuperado. Não saiu com uma receita para colírios, para pingar de 8 em 8 horas ao longo de um mês. Não saíram com uma cirurgia e 20 sessões de fisioterapia para voltar a andar. Saíram com o problema resolvido. Alguém avisa para a pequena Isabela que ter alguém que cuida da gente assim é até melhor do que ter salão de festa com salão de beleza. Agora veja Jesus Cristo e pense comigo se esse homem não é o máximo. Veja, ele está ali curando e cuidando dessa turma e ele sabe o que se passa no coração dos seus adversários. Ele está ali resolvendo o problema dos outros e ele sabe que as pessoas ao redor estão tramando a sua morte. Ele sabe que em poucas horas uma cruz o aguarda. Ele sabe que os poderosos desse mundo estão querendo a sua pele. E ele sabe que mesmo aqueles que se dizem por ele, em poucas horas vão pular fora e ele vai ficar sozinho. Ele sabe que o que ele acabou de fazer, de virar as mesas do templo, vai deixar quem estava tranquilo bravo e quem estava bravo completamente furioso. Mas ele tem um pouco de tempo ainda. Ainda não chegou a hora de ser preso. E o que ele faz com o seu pouco tempo antes de ser preso, hein? Ele ajuda pessoas que não têm nada para oferecer. Nós não somos assim, somos? Quando está acontecendo algo ruim com a gente, por exemplo, você sabe que no seu trabalho, na igreja, na vizinhança, está correndo um boato a teu respeito, estão tramando contra você lá no emprego. A sua mente fica consumida com aquilo, não fica? Sobra tempo na sua agenda para ajudar os outros, você está consumido por tentar resolver o seu problema. O que estão dizendo? O que está acontecendo? Alguém ouviu alguma coisa? Me manda um print da conversa desse grupo aí, que eu quero ver o que está acontecendo. A última coisa na tua cabeça vai ser ajudar os aflitos, os que precisam de ajuda, ainda mais se, como esses coxos e cegos, eles não têm nada para te oferecer. Talvez você esteja disposto a se gastar por alguém que pudesse lhe dar uma mãozinha nos seus problemas, mas essa turma aqui? Mas é assim que Jesus gasta sua última segunda-feira, antes de ter a sua carne rasgada, cuidando dos outros. Não sentindo pena de si mesmo, que é meio que provavelmente eu faria. Não, servindo os que não têm nada para oferecer. Você conhece alguém assim como ele? E veja mais, isso aqui se passa logo depois de uma situação de extremo estresse. Sabe quando você passa por algo muito estressante? No trabalho, por exemplo, tem uma confrontação com um colega, um problema com o chefe, uma equipe briga com a outra, uma treta por causa de aumento salarial, sei lá. Você fica de cabeça quente, aquele negócio mexe com você. E alguém vem querer pedir sua ajuda numa besteirinha, numa coisinha, essa planilha aqui não está abrindo, você sabe ver o problema? Ou, esqueci a minha senha, você me ajuda a achar o login? Essas coisas, você fala assim, não, você não está vendo. O que acabou de acontecer, você não consegue ler, não, o clima do ambiente me deixa. Já sentiu isso? Gente, por favor, me dá um tempo. Às vezes você acabou de brigar com o colega, tomou um sapão do chefe, cabeça fervendo, coração ainda acelerado, aquela sensação ruim que fica depois de conflitos, e vem um outro colega querendo uma ajudinha. Imagina Jesus dizendo, vocês não estão vendo que eu acabei de virar as mesas do templo aqui, não? Você não imagina o problema que isso vai dar, não? Tu é cego há quanto tempo, amigo? 10 anos? Dá para aguentar uns 10 minutos mais, não? E você, coxo, está lutando com isso aí tempo, né? Eu vi que você está andando com dificuldade. Mais umas horinhas, aguenta aí, eu estou me recuperando aqui, tá bem? Um homem menor faria assim, não faria? Mas ele é Jesus Cristo, o amável. Ele é o nosso Salvador. Crianças, às vezes quando vocês vão falar com o papai e a mamãe, a gente está meio cansado das coisas do dia, e a gente às vezes responde um pouco bravo, não responde? E nem é com você o problema. Acaba ficando bravo com você, mas nem era com você. Papai e mamãe não são perfeitos, mas felizmente Jesus é, tá? Ele nunca vai tratar você mal. E papai e mamãe precisam aprender a pedir perdão para vocês quando erramos também. Mas esse é Jesus Cristo, Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida por muitos. Ele não veio para ser turista, embora seja uma vocação tão legal. Ele veio para ser Messias. E sim, ele está para ser assassinado, depois de um julgamento de Araque. E sim, ele acha uma ótima ideia passar as suas poucas horas de liberdade cuidando de quem não tem como se cuidar, protegendo gente que sofrida.
você o ama? Tem como não amar esse homem? Ou você olha para esse Jesus e estranhamente fica um pouco ressentido com ele e com a turma dele? Porque veja, tem um pessoal aqui vendo tudo isso, vendo esses sinais que ele faz e achando ruim. Como pode achar ruim isso? Como pode estar achando ruim curar cegos e curar coxos? E quem são essas pessoas? São os principais sacerdotes e escribas, os líderes do sistema religioso de Israel, que conheciam os detalhes de cada sacrifício de Levítico, que conheciam as leis cerimoniais e as leis civis, que conheciam cada detalhe. Os escribas conhecem o Antigo Testamento muito bem. Eles sabem os personagens, eles sabem as histórias, eles conhecem os salmos. Eles reconheceriam as profecias de Isaías, Miqueias, Zacarias e as expectativas de Jeremias a 100 passos de distância, mas na cara deles está o homem que é o cumprimento disso tudo. E eles estão achando ruim. Eles veem um homem fazendo sinais e maravilhas que só o Messias poderia fazer, e eles não reconhecem o Messias. Sabe o que eu imagino, crianças? Eu imagino a Lisa de 4 anos dizendo para eles: Messias do teu jeito, né, escriba? Quem são os cegos agora? Crianças, eles acham que são muito espertos, mas adultos que não conhecem Jesus não são sábios, não. Eles cairiam até na piada do não nem eu. Vocês conhecem essa, não conhecem? E em particular, vocês notaram com quem que eles ficaram bravos, crianças? Vocês viram com quem que eles ficaram bravos? Eles ficaram bravos com vocês. Eles ficaram irritados porque as crianças não param quietas. A gente não sabe quantos são os meninos que estão por ali, mas tinha uma criançada maravilhosamente que ficava em redor, Jesus curando o coxo, Jesus curando o cego, e a criançada ao redor: Hosana, filho de Davi! Hosana, filho de Davi! O que quer dizer isso? Crianças, vocês sabem o que significa isso? Hosana. Diferente essa palavra, né? Significa: salve-nos! Salva a gente, filho de Davi! Era um jeito das crianças dizerem que Jesus é o Salvador. Tem gente pedindo ajuda, tem gente celebrando o que Ele é, e tem gente reclamando. Qual dos dois é você? Daqueles que quando vê Jesus e o seu se alegra e se junta e pede ajuda e celebra o que Ele é? Ou daqueles que quando vê o povo de Deus fica reclamando? O que você pensa desse Jesus Cristo? Causa em você admiração e um senso de urgência em pedir a sua ajuda? Ou uma certa irritação por causa disso que ele insiste em ser, em fazer e dizer, essas coisas que ele diz, essas declarações sobre si mesmo? Ou pior, talvez você seja desses que diz: eu até gosto de Jesus, mas o fã-clube eu não suporto. Pois olha só o fã-clube dele aqui, e é o fã-clube mirim ainda por cima, dançando em volta de Jesus. Sabedoria está em amá-lo, mesmo que seja só uma criança. E a tolice está em rejeitá-lo e fazer pouco caso do que ele é. E aqui nós vemos a sabedoria das crianças em ação. Aliás, crianças, isso merece um ponto todinho só para isso, porque elas entenderam. Entenderam o quê? Que bom que você perguntou. Como crianças, devemos entender a verdade que só o Messias pode nos salvar. Vamos olhar de novo? Verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes o Salmo 8? Nunca lestes: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E saiu da cidade, foi para Betânia, para dormir. Queridos, Jesus está sendo adorado pelas crianças. Elas estão repetindo as palavras que a multidão disse na entrada triunfal. Tá? No domingo houve a entrada triunfal, isso aqui na segunda-feira, e na entrada triunfal as multidões falaram: Hosana, filho de Davi. O que as crianças estão repetindo? Hosana, filho de Davi. As crianças aprenderam. Eu imagino que elas estejam fazendo musiquinhas, rindo, pedindo, clamando, e eu acho maravilhosa a verdade de que Jesus não é intimidador às crianças. Você nunca vê criança com medo de chegar perto de Jesus. Alguns adultos são intimidadores para vocês, crianças, eu sei. Mas uma marca de nos parecermos mais com Cristo é justamente nós sermos acessíveis a vocês, pequenos. Poderem chegar perto da gente.
Às vezes tem pais e mães que acham que ser acessíveis e as crianças terem liberdade é algo que vai tirar o respeito ou qualquer coisa assim. Mas veja o Senhor Jesus Cristo e veja a liberdade que elas têm com Ele. E claro, isso está irritando os poderosos que só. Mas Jesus não está irritado não, Ele está achando ótimo. As crianças, às vezes vocês crianças ficam fazendo as suas dancinhas, suas musiquinhas, e os adultos, chega disso! Mas as crianças estão celebrando. Eu imagino que a essa altura, porque eles vão reclamar com Jesus, já devem ter mandado as crianças ficarem quietas, né? Eu imagino um daqueles meninos judeuzinhos falando assim, só por cima do meu cadarço, ou qualquer coisa do gênero. Então eles vão reclamar com Jesus. O senhor não está ouvindo não? Você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo de você? Vai deixar? Porque veja, o problema é que eles estão entendendo algo muito sério aqui. Eles querem tratar isso como uma possível blasfêmia. Em pleno ambiente do templo, aquelas crianças estão tratando Jesus como se ele fosse o próprio Deus. Como assim? Perceba, esses líderes entenderam muito bem as implicações de atribuir o Salmo 8 e outros salmos e outras passagens a ele, de atribuir os cânticos e chamados para o Messias. Perceba que as crianças estão pegando os salmos e atribuindo as palavras que o salmista dirigia a Deus para Jesus. Eles estão irritados com as crianças porque as crianças estão entendendo que pedir que o filho de Davi o salve é reconhecê-lo como o Messias. Os sacerdotes e escribas, assim como os próprios discípulos de Jesus outro dia, querem as crianças longe de Jesus. Já pensou que loucura? Esses adultos querem as crianças longe de Jesus. Como diria Ana Clara, sem adulto, facilita para a gente. As crianças sabem e entendem o que muitos adultos não estão entendendo. Eles não entendem o valor de Jesus Cristo. No que diz respeito à salvação, aqueles homens achavam que eles poderiam trabalhar para comprar o dinheiro da salvação, mas eles estão errados. Eles não perceberam que eles estão enfermos também, com uma cegueira muito pior do que a cegueira física daqueles que foram curados há pouco. E Jesus, o médico dos médicos, estava ali com eles, e eles preferiram reclamar. E as crianças aprenderam. As crianças aprenderam de onde? Acabei de falar para vocês, da entrada triunfal. As multidões clamavam, Hosana ao filho de Davi. O que as crianças repetem? Hosana ao filho de Davi. As crianças estão seguindo a Jesus pelo templo afora. Eles devem tê-lo visto virando as mesas e mais. Eles o viram fazendo essas curas aqui. As crianças aprendem. Elas viram os adultos, eles aprenderam. Hosana, filho de Davi. Eu imagino que muitas dessas crianças, ao longo das décadas seguintes, tenham se tornado os membros daqueles que são da igreja, os do caminho. Imagina essas crianças, décadas depois, contando para os seus próprios filhos, eu estava lá, filho, eu vi com os meus próprios olhos, eu vi sim, ele fez cada coisa, a gente clamava, Hosana, filho de Davi, e os sacerdotes estavam irritados com a gente, mas a gente não parou não. Pegaram Jesus uns dias depois daquilo. Minha mãe não me deixou ir lá no lugar da caveira, eu queria ter ido, mas ela não deixou. Mas eu chorei assim mesmo. E depois eu sorri, junto com todo mundo no domingo, quando a gente ficou sabendo do que tinha acontecido. As crianças já entenderam que andar atrás de Cristo é algo bom e desejável. As crianças aprenderam que Ele é o filho de Davi. As crianças pedem que Ele o salve. As crianças reconhecem que Ele faz milagres e que é bom e correto pedir que Ele nos salve. As crianças aprenderam isso junto com os adultos. E nesse sentido, a gente trata algo aqui na igreja de vocês, assim como na minha igreja, é muito tranquilo, que é a presença de vocês, crianças, no culto. Mas a gente sabe que muitas igrejas segregam e excluem as crianças do momento da adoração e do momento da pregação. Muitos pensam assim, será que tem algum proveito? Será que criancinhas pequenas, como aqui da primeira fila, estão tirando alguma coisa? Crianças de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, será que tem alguma coisa? Será que Timóteo vai lembrar disso aqui? Não foram poucas as ocasiões em que eu sei que vocês, pais, já perceberam seus filhos chegando em casa depois de um culto e repetindo algo que o pastor Mateus disse, e vocês ficaram surpresos. Puxa vida, eu achei que você estava só desenhando, você estava prestando atenção. Puxa vida, você estava ali meio dormindo, estava acordado então? Estava fingindo que estava dormindo? Estava acordado. Crianças, não é verdade que vocês aprendem? Eu sei que vocês estão ouvindo, mesmo que vocês estejam fazendo outras coisinhas.
Vocês, crianças, são capazes de entender o principal fato da vida. Vocês não vão entender tudo do mundo dos adultos, eu sei, mas a principal verdade da vida vocês conseguem. Jesus é o Salvador, e você tem que acreditar nele. Crianças, vocês estão ouvindo. Eu sei que às vezes vocês estão querendo que acabe logo, o pastor está demorando um pouco, estão desenhando enquanto escutam, tudo bem, mas eu sei que vocês estão ouvindo. E adultos, aprendam de uma vez por todas. Nós podemos ajudá-las na fixação do sermão. Os pastores usam ganchos, usam repetições, usam explicações, resumos, anotem essas coisas, peçam para as crianças anotarem, se valham dos recursos que a igreja de vocês oferece. No caminho para casa, na hora do almoço, depois à noite, recorde, pergunte daquela história que o pastor Mateus contou, pergunte daquela história engraçada que ele disse. Deixe-as à vontade para questionar o que não entenderam, para falar de palavras misteriosas. E pode deixá-las mandar áudio perguntando as coisas que não entenderam para o pastor também, tá? Estou falando em seu nome, né, pastor? Mas pode, né? Pode, agora pode. De vez em quando eu recebo uns áudios das crianças lá da igreja. Pastor, por que não sei o quê? Pastor, como é que a gente vai para o céu? É voando, não é? Adoro essas perguntas. Bom demais, deixa as crianças perguntarem. Elas estão aprendendo, veja as crianças da nossa história. E também entenda, vai muito além de absorver a mensagem, absorver o sermão. Trata-se de aprender músicas que ficarão marcadas nos seus corações, que daqui a muitos anos, quando elas forem as adultas da igreja, os pastores, presbíteros, diáconos e líderes, que elas vão lembrar da música e falar: opa, essa eu cantava lá na Redenção quando eu era criança. Músicas que vão penetrar até os ossos e que acompanharão os nossos pequenos quando eles estiverem no leito de morte. Vai de aprender que essa é a comunidade da fé. Nós perguntamos a Guilherme e Marina se eles prometem trazer Timóteo, para que ele veja que essa aqui é a família dele, que esse aqui que fica aqui na frente é o pastor dele, não o pastor dos pais dele, que essa é a igreja de vocês, crianças, e não dos seus pais. E um dia vocês vão professar a fé e vão falar: eu sou mesmo, cresci aqui e sou mesmo. Queremos as crianças aqui ouvindo a voz do bom pastor. Queremos que elas se acostumem com a ceia, com o batismo, com as outras crianças, que elas olhem para vocês, anciãos da igreja, e vejam: esses são meus pais e avós na fé. E não é somente o conteúdo aprendido, mas a formação da liturgia da vida. Queremos que desde cedo vocês, crianças, se acostumem que um dia por semana a vida normal para. E a gente se junta com um monte de gente que a gente não vê durante a semana, mas no domingo a gente se vê. E a gente levanta e a gente senta, e a gente canta forte e a gente ouve quietinho, e a gente repete umas palavras que estão no boletim, algumas a gente não entende direito. Os adultos também não, tá, crianças? Algumas eles não entendem direito. A gente ri em algumas coisas, a gente conversa muitão depois do culto, a gente às vezes chega cedo para comer um biscoito de polvilho antes do culto, a gente ora, a gente aprende a orar, a gente canta músicas que falam de coisas profundas. O coração de todos vocês está sendo formado e forjado pela adoração pública. As crianças aprendem, olha elas aqui em redor de Jesus. Os adultos não estão lá não, mas as crianças não o largam. E é isso que a gente quer. Não segreguemos as crianças, deixemos que elas vejam Jesus na pregação, deixemos que elas vejam Jesus na Santa Ceia e que elas queiram ter parte naquilo. Deixemos que elas fiquem loucas pelo dia em que vão poder tomar e beber o vinho, e tomar e comer o pão. Hosana, filho de Davi, é o que o seu pastor prega todo domingo aqui desse culto, desse púlpito, não é? Hosana, filho de Davi, que vocês, crianças, ouçam e repitam sem parar. Ei, pastor, mas que adianta? É só repetição, é só papagaice que as crianças estão fazendo. É? Deixa de ser bobo, cara. Olha o que Jesus fala sobre elas. Jesus, o pessoal pergunta: você não está ouvindo não? Jesus, sim. E Jesus cita o quê? O Salmo 8, que diz algo maravilhoso. O Salmo 8 é desses de fazer lágrima sair de pedra. O salmista diz: quando contemplo os teus céus, a obra de tuas mãos, as luas e estrelas que estabeleceste, que sou eu, que o Senhor se lembre de mim. Mas aí, meio chocado, ele vai concluindo que Deus colocou a gente para cuidar desse mundão velho lindo. E lá no Salmo ele diz que Deus é capaz de pegar dessas criancinhas de peito e de colo e extrair a adoração delas. É Deus que é capaz de fazer isso, de extrair do coraçãozinho de vocês, crianças, perfeito louvor. As crianças estão lá: Hosana, filho de Davi, e Jesus assina embaixo e diz: estão me adorando, sim.
São vocês, escribas e sacerdotes, que não estão. Elas estão me adorando, sim. É o próprio Deus que está fazendo isso. Esse louvor é puro e perfeito. Para de achar que quem está adorando de verdade é somente você, porque você entende cada palavra de cada hino e cada implicação e correlação teológica de todo o sermão. Jesus entende muito bem a implicação do que as crianças estão fazendo. Ele está sendo adorado como Deus. Eu não sei quem são o pai e a mãe das palavras, como Catarina queria saber, mas eu sei que esse Jesus é a própria palavra de Deus Pai, e essas crianças o recebem como tal. E a turma entende também. E por isso Jesus se recusa a silenciar a criançada. Deixe os meus adoradores me adorarem. As crianças estão certas. A fé é simples, irmãos. Nós é que complicamos com nossa rebeldia. Nós é que temos as nossas birras de adulto, as nossas irritações e as nossas recusas para seguir a Jesus. A Bíblia insiste que você deve, como uma criança, vir a Ele. Mas você fica aí com suas birras de adulto, se achando muito sábio, achando que tem objeções legítimas e tão rebuscadas e nuances intelectuais e cheio de dúvidas. Eu te pergunto, suas dúvidas são sinceras ou são só maneiras de você escapar do que está óbvio diante dos seus olhos e dos olhos de todo mundo, até das crianças? Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. E se você crer nisso, você será salvo. Se você não crer, você vai ser que nem essa turma aqui, vai estar um palmo da salvação e vai se perder. Suas supostas dúvidas de adultos são dúvidas mesmo ou são somente birra? Jesus é o Messias que pode nos salvar. As crianças entendem isso, e você? Porque você não entende. Tem uma canção do Tremendão, Erasmo Carlos, que se chama Sou uma Criança e Não Entendo Nada. Conhece? Alguns de vocês conhecem. A letra é assim. Crianças, deixa eu explicar antes. Essa música é uma de quando seus avós eram crianças, tá? Ela é engraçada porque ela mostra algo muito importante. Que às vezes a gente acha que vocês, crianças, não estão entendendo nada, mas entendem. E a gente olha para os adultos achando que eles estão sérios, que entendem tudo, mas eles estão mais assustados do que crianças. A música é assim. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje, só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro, com a alma atarantada, eu sou uma criança, não entendo nada. Sabe que o Erasmo está certo? Essas crianças, o pessoal acha que estão se excedendo e as manda ficarem quietas e mudas. Mas essas crianças podem rir satisfeitas, pois estão entendendo tudo. E aqueles escribas, fariseus, sacerdotes super sérios, eles sim estão com a alma atarantada. Crianças, se vocês já entenderam que Jesus é o Salvador, vocês já entenderam a parte mais importante da vida. O resto a gente vai pegando. Matemática, dirigir, pagar contas, você vai pegando, fica tranquilo. O importante é isso. Jesus é o Salvador. Não esqueçam disso quando crescerem, tá? Adultos, vocês já se esqueceram do mais importante? Porque assim, pelas preocupações que a gente vive no dia a dia, parece que a gente se esqueceu disso. Que o filho de Davi já nos salvou. Só há duas reações possíveis a Jesus Cristo. A primeira é, como uma criança, você celebrar quem Ele é e se agarrar a Ele. Ainda que você não esteja vendo claramente, ainda que você esteja mancando, cego, mas vendo, coxo, mas se movendo na direção dEle. A outra reação é ficar achando falta e reclamando e problematizando e achando tudo isso um absurdo. Qual é a tua reação? Jesus está ali com eles ainda, é a última semana. As crianças estão pedindo para que Ele as salve. E Ele vai. Ele vai morrer por aquelas crianças dali a poucos dias. Além de morrer por crianças que tinham vivido muito tempo antes e crianças que viveriam no Brasil muito tempo depois. Eu acho que no final das contas, como crianças, a gente só vai ter que confiar mesmo que Ele sabe o que está fazendo e cuida de nós.
mesmo quando coisas assustadoras acontecerem, mesmo quando acordarmos assustados no meio da noite, mesmo quando tão assustados e tristes que a gente fique meio emburrado, eu te chamo, adulto e criança, venha a Ele, venha como uma criança e peça ajuda. Você já viu alguém como Ele? Viu nada. Os melhores dentre nós estão tão longe dele ainda. Um dia, como crianças, a gente vai dormir de uma vez por todas. Como crianças, nos entregaremos a quem zela por nosso sono, com todo cuidado e proteção. E ao dormirmos, acordaremos num lugar diferente. Seremos despertados por algo muito melhor do que um beijo de amor verdadeiro. A palavra do nosso Salvador. Eu espero que, como uma criança com saudades, você também sinta a falta dele e você anseie por encontrá-lo. Dá uma saudade, não dá? Está demorando muito tempo, não está? Sei lá. Vai que o muito tempo acaba sendo pouco. Hosana, filho de Davi. Oremos. Louvado seja o Senhor pelo Filho de Davi. Te louvamos por sua obra perfeita em nosso favor. E nós, Senhor, como adultos emburrados, muitas vezes esquecemos que a vida já está resolvida, que o pecado já está tratado, que o Filho de Davi já veio. Louvado seja o teu nome por tão grande salvação. Nos vemos tantas vezes com a alma atarantada, nervosos com o que vem, o que vai, com o dia, a semana, o governo, o dinheiro, a saúde, o problema. Dá-nos olhos infantis para descansarmos, Senhor, no amor do Filho de Davi. No nome dele oramos. Amém. Deus os abençoe.